Hoje é domingo, dia 11 de junho, pré-dia dos namorados no Brasil, hashtag fica a dica. Enquanto testamos o som, vamos aqui guardar alguns segundos para iniciarmos pontualmente às 10. Bom dia, Marcelo. Tá bom o som? Tá me ouvindo bem? Sim, deve ser sim. Então vamos lá. Pontualmente 10 horas, hoje, domingo 11 de junho, vamos falar sobre Flávio Augusto, o livro Ponto de Inflexão. Acho que Flávio Augusto todo mundo conhece, né? Dispensa apresentações, é um gênio do empreendedorismo, como eu gosto de referenciá-lo, e é inspiração para muita gente, muitos empreendedores, muitos empresários, muitos jovens, adolescentes, muitas pessoas que ainda possam ter algum tipo de dúvida, né, da sua carreira, do que fazer, até do seu propósito de vida, do seu estilo de vida. Ele é o criador da geração de valor, vale a pena o pessoal aí, seja no Insta, no Face, no próprio YouTube, apesar de que está um pouco desatualizado pelo que ele colocou aqui, mas vale a pena seguir, tanto Flávio Augusto quanto a geração de valor, meusucesso.com, tudo que eu estou lembrando para divulgar a inspiração que é o Flávio Augusto para nós, eu estou falando aqui para vocês, tá? E esse não é o primeiro, nem o único livro dele, tá? É um dos últimos, foi lançado em 2018 e o título é Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Em alguns momentos vocês vão ouvir eu falar a analogia de pular, é porque ele começa o livro contando uma história onde ele e os amigos foram pular de bungee jump. E aí todas as sensações, né, que ele fala naquele sentido, e ele usa essa analogia para o mundo dos negócios, principalmente em algumas falas deste livro, tá? Então aqui, neste livro, Flávio Augusto, ele compartilha suas experiências, reflexões, confidências e as atitudes com o intuito de ajudar você, nos ajudar a enxergar as oportunidades com mais clareza e receber o impulso de que você precisa pular sem rede de proteção, se preciso for, em direção a tudo que você pode se tornar. Afinal, uma decisão realmente muda tudo. Então a ideia é que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas em função do medo, em função de não saber exatamente como vai ser, insegurança, às vezes até em função do que os outros falaram para nós sobre aquela decisão, aquela oportunidade, e às vezes a gente acaba abrindo mão ou deixando de fazer o que realmente a gente acredita que deveria ser feito. E quem me conhece, né, sabe que eu tenho falado isso cada vez com mais frequência, de que a gente realmente precisa fazer o que deve ser feito, tá? Bom dia, Fred, bom ver você por aqui. E aí eu começo com a citação do Flávio, que ele fala assim, logo no início do livro, acho que é a primeira ou segunda página: se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar a sua vida, não compre este livro. Então, exatamente a ideia é você estar aberto, reflexivo, querendo fazer coisas diferentes e às vezes até fundamentar as decisões que você vem tomando ou tenha que tomar daqui para frente, tá? Bom dia, Keila, bom te ver, seja muito bem-vinda. Então, todos temos o livre-arbítrio e o poder de escolha. Todo o livre-arbítrio e o poder de escolha está nas nossas mãos. Chegamos onde estamos devido às escolhas que fizemos. Somos todos resultados dessas escolhas. E aí o Flávio fala assim: tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia.
Há momentos em nossa caminhada em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo da nossa história de maneira definitiva. E o livro, gente, parece que você está na sala conversando com ele, que ele começa a contar as situações da vida dele, desde a época que ele pegava ônibus para ir no colégio, no interior não, num bairro, né, menos favorecido no Rio de Janeiro, todas as dificuldades, os intempéries que ele passou durante boa parte da vida dele até ele se transformar e se formar na pessoa que ele é hoje. Ei, Fátima, bom dia, bom te ver de volta, seja bem-vinda. Devemos então tomar as melhores decisões com coragem, sair do piloto automático e não correr o risco de tomá-las sob pressão ou fazer escolhas inconscientes, sem pensar, só porque todo mundo faz. Ele fala que é sempre a gente parar de seguir a boiada, olha só. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficarmos para trás. Muitas vezes significa escolhermos outro caminho e chegarmos onde o convencional não nos levaria. E aí ele cita a questão da escola, da faculdade, do próprio trabalho, do concurso, da condição da CLT. Você vai ver que durante todo o livro ele fala, expondo a sua experiência, as suas vivências em relação a essas convencionalidades sociais que nem sempre podem ser o caminho ideal a ser seguido, tá? Muitas vezes, dependendo daquilo que você quer realizar na sua vida, do seu propósito de vida, o caminho será outro, ou serão outros, existem vários caminhos, né? Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Decisões que têm o poder de mudar o mundo do roteiro de nossa vida. Mudar o rumo, né? Mudar o mundo. Decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossa vida. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. Então, o título do livro quer dizer exatamente essas decisões que a gente toma e que mudam todo o cenário da nossa vida, do nosso entorno. E aí o Flávio fala assim: na vida não existe apenas um caminho para nos realizarmos. Existem inúmeras possibilidades que poderão nos levar muito além do que imaginamos. Isso às vezes ajuda a gente a ampliar o nosso campo de visão. Quantas vezes você enfrentou, esteve diante de um problema que você achou que não ia conseguir sobreviver muitas vezes, né? Que só tinha, ou ficou ali brigando por um único caminho, uma única solução, sendo que existem várias formas de fazer as coisas e de chegar, às vezes, até ao mesmo resultado. E muitas vezes a resultados melhores do que aquilo que você esperava, mudando o jeito de fazer, né? E aí ele fala assim, não existem fórmulas de sucesso, mas existem sim alguns princípios a seguir. E aí o Flávio nos traz 3 princípios a seguir, de acordo com a história de vida dele, para buscar ou tentar, né, implementar e chegar a esse sucesso. Quais são esses princípios? Primeiro, nossos resultados são consequências das nossas escolhas. Esse é o primeiro e eu diria um dos mais sérios, né? Nossos resultados são consequências de nossas escolhas. Mesmo nos momentos em que a nossa vida não está exatamente como a gente deseja, como nós gostaríamos, ter essa certeza nos mantém conscientes de que virarmos o jogo está nas nossas mãos. Olha de novo o senso de responsabilidade que o Flávio nos traz com isso, né? Bom dia, Edi, bom dia, Meire, sejam bem-vindos. Então, o primeiro princípio é que os resultados são consequência das nossas escolhas. Segundo princípio é que as nossas escolhas são livres. Nós não somos obrigados a nada. Não precisamos fazer apenas o que as pessoas esperam de nós. Não precisamos seguir os padrões estabelecidos pela sociedade. Temos que sair do piloto automático e assumir o controle. Até porque as consequências, os resultados dessas escolhas vai vir para nós mesmos, né? Volta para a gente. Então, não tem jeito. Mas nós temos sim liberdade para poder
agir e fazer aquilo que a gente realmente acha que é o melhor, o mais adequado naquele momento. E o terceiro princípio, ele diz assim: deu certo? Parabéns para você. Deu errado? É sua responsabilidade. Então, de novo, ele traz essa questão da responsabilidade. Não há garantias. Isso ele fala do começo até o fim do livro. Vocês vão ver que no finalzinho da live a gente vai trazer um pouco mais essa questão de que não há garantias. Comemore o sucesso, mas saiba que ele pode não ser definitivo. Aprenda com os fracassos, mas saiba que eles também não são definitivos. Então a gente precisa aprender a lidar com com esses momentos de vida para que a gente possa tirar proveito, possa aprender, possa sair fortalecidos e ficarmos melhores depois de toda a marola, como eu digo, né? De toda onda que possa nos encobrir. Flávio fala assim, ó: todo ponto de inflexão exigirá uma decisão corajosa, pois frequentemente acontecerá em meio a dúvidas, conflitos e uma grande expectativa de melhora de vida que poderá ou não acontecer. Então, se a decisão que você está tomando, ela passa a ser um ponto de inflexão, ela tem um pouco dessas características, tá? Ela vai acontecer num momento crítico, aonde a pressão é um pouco maior, né? Então, você precisa estar atento em relação a isso e muitas vezes se preparar para essas condições. Decisões desafiadoras têm o poder de mudar a direção do roteiro da nossa vida. Aprenda com erros e acertos a fim de tomar as suas melhores decisões. E aí aqui, ó, no comecinho do livro, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, tem esse desenho aqui, esse gráfico do ponto de inflexão. Então, é exatamente esse momento, essa decisão, né, que a gente toma e que faz a virada, tá? E que dá a guinada aí na nossa vida. Inclusive influenciando as pessoas que convivem com a gente ou não, e o Flávio fala o tempo todo aqui da equipe dele. A gente vai falar um pouquinho mais à frente também dessa questão do empreendedorismo, da responsabilidade, da preocupação e da relação que você tem com as pessoas que convivem com você, seja no seu ambiente pessoal e principalmente, nesse caso, no livro, no ambiente profissional. Importa descobrir quem você é, seus valores e o que você quer da sua vida, pois saber a sua realidade pode fazer com que você enfrente e supere uma condição desfavorável e consiga mudar o quadro em que se encontra. Então é aquela velha história: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Tanto faz encontrar ou não pessoas no meio do caminho. E o Flávio fala isso o tempo todo, não só nesse livro, nos outros livros dele, ele traz muito isso, essa condição do propósito, de você saber o que você está buscando, quem você realmente é, porque vão ter momentos críticos onde muitas vezes as tomadas de decisão, que são os pontos de inflexões, precisam, né, existir e serem tomados, que você pode, se você não tiver essa certeza de quem você é, você pode titubear, você pode duvidar de si mesmo, você pode ter pessoas que o façam questionar a sua intencionalidade, quem você é, o porquê você está fazendo aquilo que você está. Então você tem que ter claro isso para você, tá? Para que você consiga agir de modo mais tranquilo e mais assertivo, inclusive. É preciso estar disposto a lutar por um objetivo e a pagar o preço. Eu não me lembro se foi domingo passado ou retrasado, mas o livro que a gente trouxe também falou bastante sobre essa condição de pagar o preço, de que a gente precisa estar consciente desse contexto, tá? Que as coisas não são simples, não são fáceis, mas são necessárias, são possíveis e basta a gente pagar o preço para a gente construir aquilo que a gente quer ou a vida que a gente quer. Bom dia, Ju, seja bem-vinda.
E aí o Flávio fala assim, ó, bastava me dedicar e perseverar que eu seria capaz de compensar as minhas limitações com muito esforço. Então ele está trazendo lá um contexto da vida dele em que, vamos dizer assim, ele não estava tão favorecido assim, né? As coisas, as condições não estavam tão a favor dele. Mas que ele sabia que se ele se dedicasse, perseverasse, não desistisse, ele seria capaz de compensar as limitações com muito esforço. Aqui ele está contando lá na época do concurso público, para passar na escola marinha, enfim, tem vários meandros da situação ali, contextualizando essa condição da certeza que ele tinha de que bastava se dedicar para conseguir o que ele queria. E aí ele fala assim, descubra a sua autoconfiança. Ele fala que a questão da autoconfiança, de você saber o que você é capaz ou do que você é capaz, é muito importante, porque muitas vezes é essa autoconfiança que vai sustentar a sua decisão, a sua postura, o seu posicionamento, muitas vezes, em relação a tudo que você está construindo. Então, descubra a sua autoconfiança, porque ela pode ser fundamental na sua caminhada e ajudar, inclusive, na formação da sua mentalidade, tá? E aí, um parênteses que é: cuidado com aquilo que você deixa ajudar a formar a sua mentalidade. Tá? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava falando para mim, né, que as coisas não estavam dando tão certo, não estavam tão bem, e a gente foi fazendo uma análise e ela foi vendo que a perspectiva que ela tinha de virada, de fazer as coisas diferentes na vida dela, ela não estava mais pensando naquilo, porque as pessoas com quem ela estava convivendo, compartilhando aquelas dificuldades, eram pessoas que não tinham sucesso relativo naquele contexto. E aí as pessoas estavam colocando ela para baixo, colocando ela num buraco, e ela estava formando uma mentalidade de que ela não era capaz. Então fique atento com quem você compartilha, né, as suas decisões, os seus posicionamentos, os seus sonhos, as suas... como é que eu poderia dizer assim, aquilo que você quer fazer na sua vida, porque muitas vezes as pessoas podem querer destruir os seus sonhos, né? Destruir ou desinformar você, desencorajar você. Então fique atento em relação a isso e tente sempre que possível ou sempre, né, rodeie-se de pessoas que te coloquem para cima, que valorizem quem você é. Não é ter uma visão só otimista, porque todos nós temos defeitos, mas é aprender ou te ajudar a aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus defeitos e tirar o que de melhor você tem, você pode oferecer, tá? Assim é a postura, a conduta que o Flávio nos ajuda, né, nos ensina na própria geração de valor, tá? E aí, quando ele fala essa questão, né, da formação da mentalidade, eu trouxe uma citação exatamente como está no livro, que eu gosto bastante. Ele fala assim, ó: sempre gostei muito de ter o controle sobre a minha consciência. Talvez por este motivo eu não tenha bebido e usado outras drogas que na minha geração outras pessoas usavam. Gosto de mim com plena consciência e sensação de controle daquilo que me cerca. Então, ele, na medida do possível, ele tentava se manter lúcido frente às circunstâncias. Olha a importância disso na tomada de decisão, nos pontos de inflexões, né? Porque uma tomada de decisão menos assertiva pode não virar o jogo e às vezes pode até piorar determinados contextos. E o Flávio continua assim, ó: a experiência de me superar com dedicação fez com que eu me sentisse capaz de realizar qualquer coisa em minha vida, desde que eu me dispusesse a me dedicar e a pagar o preço da minha escolha. É preciso investir para ter resultados. Então aqui já é a conclusão daquele contexto onde ele sabia que ele precisava se dedicar e que ele seria capaz, tá? E ali, 3 anos depois, ele consegue entrar, passar lá
no concurso, no teste que ele estava fazendo, e aquilo veio reforçar para ele essa certeza e a própria autoconfiança de que quando ele realmente queria alguma coisa, ele era capaz de fazer, tá? Porque nesses 3 anos, né, na sequência desses 3 anos que ele ficou tentando para passar ali, estudando para passar no concurso, lá na prova, ele foi desencorajado muitas vezes, né, pela própria família, pelos amigos, pelas pessoas que estavam fazendo a prova com ele, não passaram e desistiram no meio do caminho. Então, tudo isso faz parte da nossa realidade, fique atento. Foram importantes as opções que o levaram ao ambiente empreendedor, onde aprendeu a bater metas agressivas se quisesse ser promovido e ganhar muito acima da média do mercado, uma oportunidade para tornar-se independente. Então aqui ele conta muito do que ele viveu, né, a partir de passar nessa prova até a decisão de não concluir esse caminho, de não seguir esse caminho e começar a querer trabalhar por conta própria, entrar no mundo do empreendedorismo, já pensar em desenvolver o seu próprio negócio. Ele entrou muito cedo no mundo das vendas, ele disse que ele vendia relógio, né, muitas vezes para sobreviver, para fazer alguma coisa, comprava um relógio mais barato, vendia um pouquinho mais caro ali para ter um certo lucro, para recomprar outro e aí ali começar já a fazer um pequeno negócio, né? Uma sequência de escolhas, umas conscientes e outras nem tanto, me levaram à minha primeira empresa, né? Então, essa condição aí de começar a pensar em desenvolver o seu próprio negócio. E aí ele reforça que será necessário conviver com opiniões contrárias de todos que não pensam como você e que não compreendem as suas escolhas. Apenas siga em frente. Reflita, avalie, às vezes é um bom conselho, mas normalmente aquilo que vem, né, aquela opinião contrária a você ou que vem para te desencorajar, para destruir o seu sonho, vale a pena ligar o sinal de alerta, o pisca vermelho, porque normalmente tem boi na linha, tá? Isso não é só o Flávio que nos fala, né? A maioria dos autores de sucesso, das pessoas de sucesso, relatam isso nos seus livros, nas lives, nas entrevistas, né, na televisão. Então é comum a gente encontrar essa dica e vale a pena a gente levar a sério, porque se as pessoas de sucesso estão falando, não é possível que estejam todos errados, né? Nem sempre sabemos porque performamos menos em alguns momentos. O melhor a fazer é olhar para frente. A ausência de explicações e a busca por elas consome muita energia e produz ansiedade. Uma vez ansioso, a performance tende a ser ainda menor. Assim, instala-se uma crise, sem começo e sem fim. Um ciclo vicioso que consome a autoconfiança e produz incertezas. Então, dentro dessa questão, né, da gente começar a ouvir as opiniões contrárias, desencorajar, a gente começa a entrar numa vibe, como diz a meninada hoje em dia, de baixo astral, entendeu? Que começa a colocar a gente para baixo. E aí a gente começa a performar menos. E quando a gente começa a performar menos, a gente quer buscar explicações ou justificativas que fundamentem o nosso insucesso, né, naquele momento. Então, muitas vezes, isso desgasta demais, gasta muita energia e perde-se muito tempo, né? E aí começa a entrar num ciclo de ansiedade, no ciclo vicioso que ele fala, que vai gerando cada vez mais incertezas, vai minando o nosso processo de autoconfiança e muitas vezes minando as nossas ações. É o que nos paralisa, vai gerando um processo às vezes ali de medo, de que não vai dar certo mesmo, de que as pessoas poderiam ter razão de estar falando para a gente não fazer, não seguir em frente. Enfim, a ideia é a gente sair desse ciclo vicioso, tá? Bom dia, Ivani, seja bem-vinda. Há momentos na vida em que o mais importante do que saber o que se quer é saber o que não se quer.
Não devemos tomar decisões em meio ao caos e no impulso. Reverta a situação e supere os desafios, um a um, tá? Então, assim, não é entrar em pânico, parar de fazer tudo o que deve ser feito, aquilo que você estava pensando e seguir o seu caminho. Calma, um a um. Ah, mas está tudo complicado? Por onde começar? Elenque, né, as ações, escolha os critérios que vão de prioridade para você saber por onde começar e supere os seus desafios um a um, tá? Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda. Minha decisão de produzir, crescer e ganhar dinheiro estava tomada, né? E aí ele vem aí contando todo esse crescendo na vida dele. Em vários momentos e por motivos diversos, passei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. E aí a pergunta que não quer calar para você é: o que está passando despercebido na sua vida hoje? Né? O que você ainda não está enxergando? Seja porque as pessoas estão desencorajando você, seja porque você não está autoconfiante, não acredita em você, não sabe quem você é, não sabe exatamente o que você quer. E aí tem uma dica preciosa, tá? Eu gostei muito quando eu li isso aqui no livro do Flávio, porque é uma coisa que eu falo desde pequena. Desde mais nova, né? Porque pequena eu nunca fui muito, mas desde mais nova eu falava assim: eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E isso já é um caminho, é uma pista. Enquanto a gente está descobrindo, está tateando o que a gente realmente quer, o que a gente realmente vai fazer, ou quem a gente realmente é, qual é o nosso propósito de vida, então você começa a identificar pelo menos aquilo que você não quer. Tá? Porque já é um filtro, né? Já é um critério. Lidere com altíssimo nível de conexão e comprometimento com a sua equipe. Lembre-se que o seu capital mais valioso é o capital intelectual. Seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor e pelas quais você é responsável. Então, o tempo todo o Flávio ele vai trazendo, ele vai contando a história de vida dele e, obviamente, o sucesso dele em relação à empresa, a construção da WhatsApp. E no livro, gente, eu acho que não tem nenhum momento da live que eu falo aqui. A gente tem uma hora que dá uma gastura, assim, você fica agoniada, porque ele conta o processo de venda da WhatsApp, né? E aí, imagina, Carlos Wizard, empresários norte-americanos, do mundo todo, oferecendo ali cifras milionárias para adquirir a empresa dele ou parte da empresa dele, e ele naquela de não, pensa você hoje, agora, sentar na frente de um Carlos Wizard da vida, te oferecendo 200 milhões de reais para comprar a sua empresa, você falar, não, minha empresa não está à venda. Mais ou menos essas as situações que o Flávio Augusto viveu ao longo da carreira dele, né, da vida dele, e que ele sim chegou a vender a WhatsApp em 2013, se eu não me engano, e chegou a recomprá-la no final, se eu não me engano, de 2015. Vale a pena ler esse livro aqui para conhecer exatamente essa história dele, e é um banho de otimismo, de positividade, de certeza de que realmente a gente deve bancar os nossos posicionamentos, as nossas posturas, se a gente sabe exatamente o que a gente quer e quem a gente é. Aí ele fala assim, ó, sabia que, de acordo com a minha decisão, para o bem ou para o mal, minha vida mudaria. Descubra e conquiste a independência financeira quando aprender a pensar fora da caixa limitada da CLT. Liderança de verdade não é praticada por empreendedores de palco, mas por quem tem atuação legítima, somente vivida pelos que estão no campo de batalha real e ao vivo do mundo dos negócios. Então aqui vários contextos disso que eu falei para vocês, né, da história de vida dele, e ele vai trazendo e vai fazendo essa correlação, tá? E óbvio, gente, a gente não tá aqui falando mal do sistema, tá? Né? Não é isso, mas é contrapondo, porque o sistema não é porque
é o sistema, é o que tem aí na sua totalidade maioria que é o mais adequado, tá? Haja vista que a maior nação do mundo trabalha de outras formas, em outros formatos, com outras metodologias, tá? Então é para a gente expandir. Não é para falar mal, não é para meter o pau, mas é para a gente expandir. E que cada um avalie aquilo que é mais importante para você, de acordo com o seu propósito, de acordo com quem você é exatamente, aquilo que você quer, a mudança que você quer fazer na sua vida, a mudança que você quer ajudar a fazer na vida das pessoas, quanto você quer impactar o seu entorno, o seu redor, o seu bairro, a sua cidade, a sua vizinhança, o seu estado ou o mundo, tá? Então vai do tamanho daquilo que você sabe que você quer e pode fazer para melhorar o mundo, tá bem? Bom dia aí o pessoal da PEC, sejam bem-vindos. Bom dia, Lu, seja bem-vindo. Cientes de que estávamos construindo um grande negócio e enxergávamos um lindo futuro, foram as tomadas de decisão, né? Principalmente dessa condição aí de vender ou não vender. Ele fala muito em diversas partes sobre essa vivência, essa experiência que ele teve na WhatsApp. E principalmente a importância de valorizar aquilo que você é e aquilo que você tem, tá? Então é você que dá o valor e que sabe quem você é e que valoriza aquilo que você tem. Por mais que o mercado, né, falando de negócios, que ele estava falando ali da venda da empresa, por mais que o mercado tenha lá toda a condição do preço de mercado, da EBITDA, ele fala um pouquinho, entra nessa parte mais técnica, né, de valuation, de equity, de vários nomes aí diferentes que são necessárias na análise de uma compra e venda de empresa, por exemplo, né, as diligências, mas além disso, não é desconsiderando isso, mas para além disso, o quanto que o seu negócio vale para você, para as vidas que já fazem parte e já são impactadas nesse negócio. Ele pensava muito o tempo todo na rede de franqueados dele, nas pessoas que trabalhavam com ele, na garantia de que quem fosse comprar a rede dele, né, a marca dele, o negócio dele, levasse ou tentasse dar continuidade à filosofia do porquê que ele criou essa empresa, né? Ou a filosofia dele enquanto líder, enquanto gestor, de como tratar as pessoas e a importância dos relacionamentos. Trafegar por diferentes frequências mentais entre a expansão, vendas, administrativa exige maturidade. Então, ali ele falando do processo de liderança. Facilitada pela demonstração de confiança e credibilidade que a equipe possui em seu líder e nos projetos que esse líder trazia, né? Então, isso acontece naturalmente, né? E aí, de novo, aquela pergunta: que tipo de líder você é? E se você ainda não é líder, que tipo de liderado você é? Você faz parte da sua equipe de sonhos? Dos sonhos, né? Você, enquanto liderado, age da maneira como você, enquanto líder, gostaria que os seus liderados agissem? Vale a pena pensar nisso, né? É preciso, então, pensar fora da caixa para encontrar soluções imediatas para determinados problemas que poderiam colocar tudo a perder. Então, você ter noção do risco que você está correndo, né, calcular esse risco e encaminhar as decisões, encontrar soluções muitas vezes inesperadas, tá? É importante ter um plano de ação, incluindo todas as variáveis do empreendimento, tudo que deve ser melhorado e que precisa ser mudado, né? E aí ele traz ali uma situação que eles já estavam no processo de negociação com um grupo, e aí a condição de decidir não vender, né, pela primeira vez.
E aí ele teve ali uma pressão, um certo contexto, né, ali de que não deveria recuar e sim fazer o que deveria ser feito. Então o Flávio fala assim no livro: não recuei e fiz o que deveria ser feito. O mundo dos negócios é um constante processo seletivo, um processo darwiniano de seleção natural. Como não existem fórmulas prontas, os erros serão inevitáveis e a sua capacidade de se levantar será testada a todo momento. Então é muito legal que ele traz no livro, que ele traz esses altos e baixos, essas dificuldades, esses momentos de pressão, a forma com que ele conversava com a Luciana, né, a esposa dele, para eles encontrarem junto a melhor decisão, às vezes de maneira muito rápida, porque as coisas tinham que ser decididas, né, quase que instantaneamente, e por outras vezes deixando ali o tempo necessário para que a decisão a ser tomada fosse de fato a mais assertiva, tá? Quando acertamos, as pessoas que estão ao nosso lado são beneficiadas com a nossa vitória. Por outro lado, quando cometemos erros sérios em nosso caminho, os que estão ao nosso lado também pagarão o preço. Olha a preocupação dele o tempo todo. O tempo todo ele pensava nisso. Então, por exemplo, quando ele falou lá da primeira oferta do Carlos Wieser de 200 milhões de reais, ele falou assim: se eu tivesse pensando só em mim, eu estava tranquilo pro resto da vida, né? Era uma cifra que colocada em qualquer fundo, em qualquer coisa mínima que tivesse de retorno, geraria ali alguns milhões por mês ou por ano, né? Então a vida dele estaria tranquila, mas ele sempre teve essa preocupação com o impacto que a decisão dele teria na vida das outras pessoas, tá? Olha já como é diferente, né, a mentalidade, a percepção, a visão de uma pessoa de sucesso, tá? Só para a gente modelar aí, se a gente achar que vale a pena. Saiba quando você tem em mãos um excelente negócio, com potencial de crescimento. Venda mais e aprenda a gerir melhor e cada vez mais pessoas. Desenvolva a confiança no seu time e a confiança do seu time em você. Resolva os problemas. Então tenha esse foco na solução, né? Parar de reclamar, de chorar as pitangas, como o pessoal fala aí também, e foco na solução. O que realmente precisa ser feito, né? Então ele coloca isso, essa certeza de você saber o que você tem em mãos, né? E da questão das relações, aqui ele começa a aprofundar ainda mais o quanto que a gestão de pessoas, essa condição de ser exemplo da liderança impacta e influencia de fato as vidas, né, diretamente daquelas pessoas que convivem com você, que estão no seu negócio, que dependem do seu negócio, e indiretamente o reflexo de tudo que a sua empresa, o seu negócio leva para a vida de tanta gente, tá? Desenvolva a confiança no seu time e a do seu time em você. Não abra mão dos relacionamentos. Importe-se verdadeiramente. São as pessoas que fazem de você alguém melhor e te ajudam a alcançar o sucesso. Então, ó, ele já falava lá, né, que o capital intelectual, o capital humano é a maior riqueza que a gente tem. Vários livros de administração, de empreendedorismo falam isso. Mas na prática não é todo empreendimento, toda empresa, todo gestor, todo líder que realmente aplica isso, né? E vivencia exatamente isso, tá? Mantenha por perto os relacionamentos importantes. E aí o Flávio fala assim: não é raro que empresários fiquem apegados a coisas minúsculas, valorizando pequenas conquistas, agarrando-se a elas, em vez de olharem para frente. Presos à necessidade de controle e limitados à necessidade de poder, perdem a chance de fazer com que a sua equipe toda e toda a sua companhia cresçam.
Então, ó, por medo, muitas vezes, os líderes, os empresários, deixam as suas empresas estagnadas, né? Então, isso eventualmente pode de fato acontecer. Devemos valorizar o futuro na certeza de que o melhor ainda está por vir. E falando nisso, né, dos empresários, ontem até também eu estava conversando com uma pessoa e esse colega estava contando a história de um empresário lá de Minas Gerais que ele tinha uma rede de restaurantes, né? Eram 3 restaurantes. 2 deles superavitários e um deficitário. E aí, então, o que ele fez? Ele resolveu fechar o que estava deficitário e ficar só com aqueles superavitários, né? Só que quando ele fechou o terceiro, as despesas e os custos que eram divididos entre os 3 ficaram maiores para os 2 que sobraram, obviamente. E os 2 que sobraram, ao absorver essa despesa que era diluída com o terceiro, que era deficitário, ficaram ficando deficitários também. Conclusão, moral da história, o empresário fechou os 3 restaurantes, tá? Sendo que às vezes seria melhor manter os 3, tentar ajustar ali, ver o que poderia ser mudado na gestão, na administração daquele que estava deficitário, mas às vezes até deixar, né, aquele deficitário, porque o que era superavitário nos outros 2 compensava, pagava a conta do outro e, enfim, a rede só funcionava com os 3 restaurantes abertos, né? Sendo que a hora que ele tomou essa decisão equivocada, penso eu que foi um ponto de inflexão na vida desse empresário, as coisas começaram a desandar. Infelizmente, o ponto de inflexão levou a ele tomar a decisão menos acertada, e teve um resultado menos favorável, o que ainda bem não aconteceu com o Flávio, com a história que ele nos conta, né? Mas devemos sim valorizar o futuro na certeza de que o melhor ainda está por vir. Não ter essa dúvida. Se tá bom hoje, pode ficar ainda melhor. Se tá ruim, faça ficar bom. Veja o que precisa ser mexido. Não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de produzir com o conhecimento que temos. A cada aprendizado, podemos evoluir e produzir mais em menos tempo. Então, acho que em algum momento, acho que é aqui, daqui a pouco, aqui, ó, já no final ele fala dessa condição das 24 horas, né? Eu gosto de trazer que os grandes gênios da humanidade viveram nas mesmas 24 horas que nós. Então, isso também pode fazer diferença a hora que a gente começa a pensar nisso e a priorizar, a querer ser mais produtivo, a render mais, fazer mais em menos tempo, vamos dizer assim. Bom dia, Francisco, seja bem-vindo. E aí o Flávio fala assim, ó, vou trazer uma citação do livro, tá? Pessoas que dizem que não realizam isso ou aquilo por falta de tempo ainda não aprenderam sobre o seu próprio potencial. Uma dica: não use a justificativa da falta de tempo. Assuma que você não priorizou ou que não está a fim de fazer, tá? Por que ele fala isso? Ele torna a falar essa condição das mesmas 24 horas. Desenvolva novas habilidades que façam você produzir mais nas mesmas 24 horas. Por que alguém consegue? Né? Então, assim, o dia tem 24 horas para todos. Por que uns rendem mais, produzem mais, escrevem mais, leem mais, conversam mais, ganham mais dinheiro? Qual que é a diferença? Segundo o Flávio, e eu concordo com ele, é essa questão da prioridade. Você é dono das suas escolhas e é você quem define o que você vai fazer com o seu tempo, tá? Isso mesmo, a Fátima está trazendo aqui, ó, pensar em como pode melhorar. Exatamente. E às vezes a melhora, basta a gente parar de desperdiçar o tempo, né? Com coisas que não importam ou gastando energias desnecessárias com coisas que não interessam ou que não podem ser resolvidas, tá? Não desvie o seu foco da produtividade e das suas metas. Reflita sobre todas as oportunidades do seu negócio. Faça somente o que tiver que ser feito,
tá? Falei para vocês, ele fala isso começo, meio e fim do livro, tá? Faça somente o que tiver que ser feito. Você é quem deve determinar a ordem de prioridade de tudo que acontece na sua vida. Foque 100% na sua performance e enquanto não estiver satisfeito com os resultados, não pare de ajustar a rota. Isso é outra coisa, dedicação e persistência, ele fala desde lá do começo também, entendeu? Se não tá bom, se não deu certo, se não foi exatamente aquilo que você queria, faça de novo, dedique-se, seja persistente até conseguir aquilo que você consegue. Hoje em dia é muito comum as pessoas, até né, no empreendedorismo, eu vejo isso no meu negócio acontecer o tempo todo. As pessoas querem trabalhar 2 horas por dia, não querem fazer o que precisa ser feito e querem construir riqueza e ser uma pessoa de sucesso na vida, entendeu? Gente, sucesso não é mágica, né? Às vezes a gente faz a mágica acontecer, mas é com muito trabalho. E o Flávio traz aqui, mais de uma vez no livro também, que ele não conhece empreendedores, empresários de sucesso com menos de 12 horas de trabalho por dia. Então, assim, precisa sim trabalhar e trabalhar bastante, mas faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você sabe que precisa ser feito. Às vezes não é exatamente o que você gosta, mas é o que precisa ser feito, então faça. Faça o mais rápido possível para você mudar de patamar e não precisar mais fazer aquilo que você não gosta, ficar só com aquilo que você mais gosta. Tenha convicção daquilo que você quer e trabalhe arduamente para realizar o seu propósito de vida. Lembre-se que outras pessoas precisam de você. Lembre-se também que estabilidade não existe. E aí ele coloca em letras garrafais, tá? Em caixa alta. Estabilidade não existe. Inverta os papéis e avalie por que as pessoas deveriam trabalhar com você. Faça-os convencer de que merecem uma oportunidade para participar do seu tão bem-sucedido negócio. Seja realista e verdadeiro em seu projeto. Aqui, gente, é aquela hora que eu falei da gastura. Ele tá contando lá quando ele foi para os Estados Unidos, em Nova York, e ele estava numa reunião de negócios com um fundo. Várias pessoas de conselho, administradores do mundo na mesma reunião, porque ele estava para vender novamente, né? Por sei lá por qual vez, não lembro mais, foi a segunda ou terceira vez, a empresa dele, tá? O WhatsApp. E aí ele foi lá e de repente ele chegou e ele falou: não sou eu que tenho que ficar aqui dando explicação do meu negócio. As pessoas já fizeram a diligência, já sabem dos números, já sabem tudo do meu negócio. Agora, elas é que têm que me convencer por que eu devo vender a minha empresa para elas, ou parte da minha empresa para elas. Então, olha só, nessa condição de inverter os papéis, como muda tudo. Se você não tem dúvida do negócio que você tem, de quem você é o outro que tem que te convencer a trabalhar para ele, a ser sócio dele, ou a que você aceite ele como seu sócio. Não é você que tem que implorar para a pessoa ou querer convencer o outro, no caso dele, a comprar a empresa dele, né? Então eu achei muito legal porque, pasmem, nessa mesma reunião ele decidiu que ele não ia vender. Tá? Não era o que ele queria, o sócio que ia comprar uma parte da WhatsApp tinha um temperamento diferente, uma filosofia de vida diferente e ele não aceitou. Lá em Nova York, tá? Pense, reflita e planeje tudo, o tempo todo. Você terá muito esforço para realizar o que deseja, mas pagará o preço e verá que tudo valeu a pena. Né? Então, também é uma fala de praticamente todos os homens ou pessoas de sucesso, mulheres também, que eu já vi, já conheci, já li nessa vida, né? Não é fácil, desafios são enormes, as superações, uma é mais complexa do que a outra. Se você pagar o preço, verá que tudo valeu a pena. E aí o Flávio fala assim, ó.
Muitos jovens desperdiçam seus talentos por acreditarem ser impossível mudar a sua realidade, promover uma verdadeira mudança de vida. E isso é um dos objetivos de vida do Flávio até hoje, né? Que ele trabalha, né, para mudar, impactar positivamente a vida das pessoas e plantar ali a sementinha de valorizar os talentos das pessoas e principalmente dessas pessoas que acham que não é possível mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Por que que ele tem tanta certeza de que isso é possível? Porque ele mudou a dele, né? Então isso é muito real para ele. Tenha clara consciência de que a sua vida seguirá caminhos distintos a depender das escolhas que você fizer. E lembre-se que a responsabilidade é toda sua. Mantenha o foco e o equilíbrio. E aí o Flávio fala assim, ó, por mais que analisemos bem, façamos todo o dever de casa e tenhamos todos os elementos técnicos para tomar uma decisão, na hora H, o ingrediente para lidar com o impasse do timing, ou esse tempo, ou a melhor tomada de decisão, é a coragem. A hora da verdade exige de todos nós muita coragem. Pensa bem, ele, né, um menino de 30 e poucos anos, num fundo em Nova York, com tudo preparado para vender 30%, se eu não me engano, 35% da empresa dele, chegar lá diante de todo mundo e chegar à conclusão de que não eram os sócios que ele queria para ele. Precisou coragem ou não? O que mais, né, que passou na cabeça desse menino aí de 30 e poucos anos? Há pontos de inflexão em nossa vida que são resultados de caminhos que tomamos de forma completamente despretensiosa. Fique atento. Empenhe-se para fazer tudo funcionar bem, seja atuante, esteja presente, faça contato direto, impacte as pessoas, faça as pessoas pensarem e refletirem sobre o modelo padronizado apresentado pela sociedade. Principalmente, ajude as pessoas a ampliarem a sua visão de que esse modelo não é o único. Mostre que empreender é sempre uma excelente alternativa. E o Flávio fala assim, ó, em nenhum momento imaginei ou premeditei que eu receberia tanto em troca, sem contar o prazer que eu sinto em me relacionar com gente de todo tipo, às vezes ouvindo o que eu não quero, mas sempre mantendo o foco em ajudar. E aí a gente já tá chegando aí nos últimos minutos, né? E a maioria das minhas falas, a partir de agora, deixa eu ver se não são todas, não, a maioria, tem uma só que não é citação, tá? Então, se eu falar na primeira pessoa, é porque tá escrito exatamente como está no livro, a maioria delas é citação dele, tá? A importância do trabalho que faço me dá um grande sentimento de que minha contribuição está muito além do que esteja relacionado aos meus interesses pessoais. O prazer de saber que o meu trabalho impacta milhões de pessoas que terão ao menos uma chance de viver melhor. A Fátima tá pensando aqui, ponto de inflexão seria o quê, Rê? Ponto de inflexão é o nome do livro, Fati. Ó, ponto de inflexão, uma decisão muda tudo, tá? E o conceito dele, ele fala o que é o ponto de inflexão, e eu vou falar aqui para você de novo, falei lá no comecinho da live. Ponto de inflexão, decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossa vida. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. Então são decisões que quando a gente toma, muda tudo na nossa vida, as consequências são para mudar de 880, tá? E aí que eu mostrei esse desenho aqui, ó. Tá? Você tá num rumo, toma uma decisão, que é um ponto de inflexão, e sua vida muda para outro patamar. Bem? Quando eu poderia ter gastado meu tempo para me acomodar ou curtir a vida, eu decidi continuar a produzir, pensando em colaborar com jovens que estavam dando seus primeiros passos. Resolvi retribuir,
trabalhar voluntariamente sem ganhar nada, ou melhor, pagando para trabalhar. Esse é um relato dele. Isso, Marcelo colocou ali, é um ponto de virada, exatamente. Turning point, o pessoal fala também às vezes, né? E aí o Flávio chegou a essa conclusão: quanto mais eu faço de forma despretensiosa, percebo que mais recebo de volta. Tenho a consciência que ajudei bastante, mas não posso negar: quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? Então ele fala muito aí desse processo de retribuição, de dar, ele chegou num momento na vida dele, pensa, que ele não precisa mais se preocupar em sobreviver, não precisa, dinheiro não é mais uma preocupação, né, na vida dele, da família dele. E mesmo assim, quando ele poderia se aposentar, poderia parar e curtir a vida, que ele fala aqui, ele resolveu retribuir, trabalhar voluntariamente sem ganhar nada, ou melhor, pagando para trabalhar. E chegou à conclusão de que quanto mais ele dá, mais ele recebe. Nós falamos sobre isso também numas lives aí das semanas passadas. Há pontos de inflexão que nos exigem mais, porque tem o poder de nos fazer passar de fase. E temos que enfrentar monstros mais poderosos, evoluirmos e sermos alçados a um novo patamar. Nada mais será como antes, né? Então ele coloca ali, às vezes o ponto de inflexão é uma grande dificuldade ou uma grande superação que você tenha que fazer. Mas o quanto que passar por essa dificuldade, superar esse contexto, te traz de aprendizado e te leva para um outro patamar, né? Então ele fala muito essa condição de que nada mais será como antes. O momento do ponto de inflexão é quase sempre repleto de dúvidas, medos e inseguranças. Lembre-se disso e esteja preparado para isso, tá? Para não tomar uma decisão de destino, né? Uma decisão que vai mudar a sua vida na impulsividade, sem avaliar o contexto, sem retomar para dentro de você, lembrando quem você é, o que você realmente é e o que precisa ser feito. Diante de decisões importantes, avalie os piores cenários. Ele conta muito nas conversas dele com a Luciana que eles sempre avaliavam, né? Se a gente fizer assim, o que de pior pode acontecer? Se fizer assado, se a gente aceitar, o que de pior pode acontecer? Se a gente não aceitar, o que de pior pode acontecer? E é uma forma inteligente, na minha opinião, né, de avaliar, porque se você está preparado para o pior, tudo que vem é lucro, né? Você aprende a lidar de um modo mais sereno, eu diria, né, diante as situações mais complexas. No inconsciente coletivo, vende-se apenas o que não deu certo. Não acredite nisso e faça diferença no mundo dos negócios ao qual pertence. Aí ele está falando de novo, né, que a gente pensa, a sociedade de modo geral, que se eu estou vendendo a minha empresa é porque ela não está bem, porque ela não deu certo. Mas isso já está mudando, né? De 2018 para cá, eu pensaria até que de 2015, 16 para cá, já as coisas já estão mudando. Há muitos fundos, há muitos grandes empresários querendo comprar empresas que estão dando certo, sim, tá? Seja para dominar o mercado, seja para construir algo maior, vale muito a pena. Esse modelo de avaliação vale o livro, exatamente, Fatinha, vale a pena ler o livro e é muito gostoso ler esse livro, né? Ele conta, igual eu falei, parece que você está conversando com o Flávio no sofá de casa. Lembre-se que estabilidade não existe, pois o mundo muda o tempo inteiro e o mercado então nem se fala. Não viva iludido por uma segurança que não existe, nunca existiu e nunca existirá. Estabilidade não existe, né? E aí eu parto para as duas últimas falas dele no nosso último minuto de live, onde ele fala assim: meu envolvimento com as pessoas, lealdade e fidelidade foram parte de uma relação de duas vias, com sonhos, planos e realizações para todos. De novo, né? Ele conta aqui quando ele resolveu comprar de volta o WhatsApp, como que foi
essa decisão tão clara para ele e por que, principalmente pensando nas pessoas ali que confiaram nele, é que ajudou, né, na tomada de decisão dele, a qual ele não tinha dúvida. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. E aí, para finalizar, então, ele fala assim: a busca constante por novos desafios, por mudanças de vida, pelo desenvolvimento do próprio potencial, sem se acomodar, sem enterrar os talentos e sem ser controlado pelo medo de perder, ao contrário, movido pelo desejo de conquistar ainda mais e melhor, é o que deve nos mover. Você tem uma vida inteira pela frente, cheia de decisões e pontos de inflexão. Não tenha medo, né? E aí a gente encerra com esse não tenha medo. Vamos ir em frente, seguir em frente, né? Dar a cara a tapa e fazer o que tem que ser feito, tá? Para quem está chegando aí agora para o final, esse é o livro, nosso querido Flávio Augusto, né? Uma inspiração para muitos de nós, né? Empresários, empreendedores e pessoas de sucesso ou que querem alcançar o sucesso na sua vida, tá? Beijo grande, obrigada a todos, tenham um ótimo domingo, uma semana maravilhosa e a gente se encontra domingo que vem.